Eu quero falar com você algumas dicas de coisas que nos afastam de Deus. Se isso te afastou de Deus em 2024, nós não vamos permitir mais. Então tome nota aí. A primeira coisa que eu quero citar para você que pode te afastar de Deus e fazer um efeito devastador na sua vida é o excesso de opiniões alheias. Excesso de opiniões alheias. Esse negócio de o tempo todo perguntar o que você acha, é um problema. Você pode ter um conselheiro, você pode ter uma pessoa que você tem na sua vida de autoestima, de consideração, que frutificou, e você vá a essa pessoa e dizer, olha, o que você pode me aconselhar? Agora, quando isso se torna uma obsessão, uma insegurança, de constantemente você estar perguntando a opinião para um, para outro, fazer da sua vida, né, o IBGE, o Inmetro, pesquisa, não pode. Então é a TV que influencia, é o celular, agora tem o chat GPT que você pergunta tudo para ele. Tem pessoas perguntando que caminho eu devo seguir, é o signo, é o horóscopo, é a igreja que eu faço a campanha financeira, é a outra igreja que eu faço a campanha para minha família, é o pastor que eu ouço que me ensina isso, me ensina aquilo. Você tem que ter um nível de maturidade onde a palavra de Deus te sustenta e você não fica como um besta correndo para todo lado perguntando. Existe a verdade e existe o que eu quero ouvir. Então, por exemplo, você vai ao médico, ele dá um diagnóstico muito ruim sobre a tua saúde. Eu aconselho você a procurar um outro médico. Porque laboratório erra. Laboratório erra, médico erra. Eu não posso, diante de uma situação muito importante na minha vida, ficar com uma opinião só. Aí eu pego aquele laudo, vou em outro médico e eu vou ouvir. Pode ser que esse outro médico discorde do primeiro. Opa, eu tenho duas opiniões, então eu vou num terceiro. Agora, chega uma hora que eu fui em um, fui em outro, bate a informação, mas eu continuo buscando uma alternativa que fale o que eu quero ouvir. E infelizmente, pessoal, não estou falando só na área da saúde, chega uma hora que a gente precisa entender que nem sempre o que é a verdade é o que eu quero ouvir. Então essa fuga da realidade, essa fuga dos fatos, e quanto mais eu demorar para encarar a realidade, mais eu vou sofrer. Então eu mudo de igreja porque aquela igreja está me confrontando muito. Eu mudo de amigos porque aqueles amigos querem me confrontar muito. Eu não leio a Bíblia porque a Bíblia me confronta. Peraí, chega num tempo da nossa vida que eu preciso encarar os fatos. Tudo que muda a sua vida te confronta. Então cuidado com esse excesso de opiniões, que na verdade algumas vezes é porque eu tenho uma carência, eu tenho uma insegurança e eu quero só ouvir o que me agrada. Segunda coisa que eu quero te ensinar: tenha a opinião da palavra. O que não converge na palavra, o que não está ligado à palavra, chuta que é laço. Ela é algo que vai nos acompanhar a vida inteira. O sentimento, alguns até vão dizer, eu tenho um sexto sentido. Maravilha, você reage ao mundo natural. Agora, o mundo natural não é só o que eu conheço. O que vai acontecer, o que vai permear a minha vida, não está ligado só àquilo que eu domino. Eu preciso entender que existe sim uma fonte de vida que eu preciso encarar, declarar e profetizar. Então, o barulho causado pelo pânico, pela histeria, pela insegurança, o barulho causado por de onde vem essa crise de ansiedade, síndrome do pânico, são coisas reais. Elas têm a sensação de que ela vai morrer. Agora, de onde vem? Qual é a origem de tudo isso? A ideia de dar um grande valor e um grande palanque para as minhas sensações. Então assim, tem dia que a gente acha que vai morrer. O que eu faço? Segue em frente. Emoção é igual criança mimada. Se ela perceber que o choro de alguma forma está te sensibilizando,
está chamando a sua atenção, ela vai insistir em chorar. Se você ignora, aquele choro está irritando, aquele choro está insuportável, mas você engole aquela raiva que você está sentindo daquele choro, aquela vontade de reagir. A criança vai cansando, ela vai parando e ela vai ceder. Emoções são como crianças mimadas. O problema é que você conversa demais com essa sensação. Você fala demais com esse medo. Você dá muito palanque para ele. E você espera que ele canse. Enquanto você dá atenção, ele não cansa. Não cansa. Então você vai tomar seu banho, você vai tomar seu café, mas eu estou muito mal. Vai mal mesmo. Você vai pegar seu ônibus, você vai trabalhar, você vai colocar a máscara 5. Quando alguém perguntar para você como você está, você vai responder plenamente: estou bem. Mas eu não estou, pastor. Vai responder, porque você pode ter sim maturidade sobre toda essa bagunça no seu interior, porque o seu Deus é maior que os seus sentimentos. Certo? Primeira coisa que eu já te ensinei, que te afasta de Deus, o excesso de opiniões alheias. Segunda coisa, o barulho dos sentimentos. Vamos para a terceira. Terceira coisa que afasta você de Deus são o excesso de comandos. O que é excesso de comando? É muita gente falando o que tem que fazer. Você abre a internet, curso, cartilha, dica, e tem que ouvir mesmo. Tem que ouvir. Agora, o que nós precisamos entender, o que Paulo está falando? Pessoal, é o seguinte: antes de você escrever uma carta, antes de você publicar um livro, antes de você querer ensinar uma pessoa a ficar rica, seja você a carta viva. Seja você aquilo que você quer ensinar. Isso se chama verdade, autenticidade. Então, a internet hoje é maravilhosa. Tem coisas que prestam e coisas que não prestam. Nós não podemos generalizar. E a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo fruto. Então, analise. Quando você começar a olhar muito para o outro, né? Tem pessoas que ficaram ricas ensinando outros a ficar ricos. Só que essa pessoa não ficou rica com trabalho, com investimento. Ela ficou rica dizendo para o outro que ela sabe como ficar rica. Então a riqueza dela não vem do trabalho. A riqueza dela não veio do investimento. A riqueza dela veio dizendo para todo mundo que eu sei como você ficar rico. Então você compra o meu curso e eu ensino. Não tenho nada contra. Mas o que eu quero dizer é que quando você cria algo que você não é a carta viva. Então eu não vou falar para você de uma coisa que eu não vivo. Eu não teria autoridade, senão eu seria um artista. Então hoje a gente vê muitas pessoas vivendo uma vida de aparência, preocupadas com a aparência mesmo, e não tem verdade. Paulo está dizendo que não, a sua carta não é escrita com tinta. A sua carta não é escrita com tinta, mas com o Espírito, e não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Busque em 2025 ser real. Ah, pastor, mas eu poderia estar mais à frente. Ah, pastor, mas eu poderia ter mais velocidade no que eu estou falando e fazendo. Você poderia, mas a constância é ser real, é ser verdadeiro. Certo? Esses 3 itens são terríveis. Quarto, que eu quero listar para você aqui, que é um sentimento muito terrível, que é o orgulho. O orgulho nos afasta de Deus. Então o excesso de opiniões nos afasta de Deus. Dar palanque aos sentimentos nos afasta de Deus. O excesso de comando, ficar mandando o tempo todo na vida dos outros e não fazer a minha lição de casa, não cuidar da minha espiritualidade, não cuidar da minha vida. Fala para os outros orar, mas não ora. Fala para os outros ler a Bíblia, mas não lê. Fala para os outros terem paciência e não tem. E a quarta coisa, o orgulho. Esse sentimento de orgulho é terrível, porque o orgulho faz você olhar mais para si do que para Deus. E tem gente muito orgulhosa. E aí você diz: pastor, mas pelo amor de Deus, eu não uso roupa de marca, minha vida é super reservada, eu não posto nada na internet, sou super discreto. Como é que eu sou orgulhoso? Como eu trato todo mundo com educação? Mas o maior orgulho que a gente pode ter
O maior sentimento devastador do orgulho não é em relação ao outro, é em relação a Deus. É quando eu tenho uma vida tão pautada em mim, onde eu faço as minhas coisas primeiro, depois eu busco a Deus. Onde primeiro eu quero conquistar, depois agradecer. Onde primeiro eu quero planejar o meu dia do meu jeito e o que sobra, a porcaria, eu entrego para Deus. Há um poder na primícia, há um poder em fazer primeiro para Deus. Não é orar, não é contar para todo mundo o BO e quando já não tem mais para quem ligar, já esgotei a agenda de contatos, aí eu lembro que eu vou orar. Não, é fazer primeiro, é colocar primeiro no altar tudo o que eu preciso. Colocar primeiro no altar tudo. Então, para você desintoxicar em 2024, você precisa se organizar. Tire esse excesso de opiniões, tire esse palanque para os sentimentos. Pare de dar um comando para todo mundo, vá fazer sua lição de casa e quebre seu orgulho. Esses 4 itens nos afastam de Deus. Talvez os 4 orgulhos sejam mais familiar, mas eu garanto que o excesso de opinião, o palanque dos sentimentos e das sensações e esse excesso de comandos são tão devastadores quanto o orgulho. A gente tem que organizar, porque a nossa vida ela é espiritual. Não tem como desconectar o espiritual. O dia de hoje é um dia importante, comer o pão do dia é muito importante. Olhar para a minha vida, encarar essa segunda-feira com maturidade, sabe? E a gente fala assim, pastor, mas é tanta coisa que eu tenho que mudar que nem dá vontade de começar. Esse é o grande mal que a gente coloca na cabeça. É o grande mal. A gente acha que só vale a pena quando começa a aparecer. Não. Todo movimento em direção à vontade de Deus, por menor que seja, é um movimento válido. Todo. O problema é que a gente gosta de compensar o que não fez com velocidade. Então o camarada nunca leu a Bíblia. Aí ele quer ler a Bíblia inteira em um dia. Ele nunca orou. Aí ele quer orar 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, 1 hora de noite. Essas regras são coisas para crianças que carregam culpa. Não dá para sair do nada e ir para o muito. Ninguém sai de uma UTI e tem alta. Você sai de uma UTI e vai para um quarto. O processo de cura, ele é lento. Agora, você se permite viver isso? Então, pastor, é até legal o pensiore, mas eu tenho tanta coisa para arrumar na minha vida. Começa fazendo o que eu estou te ensinando aqui. Para com o excesso de opinião dos outros. Para de perguntar para os outros, para de dar palanca ao seu sentimento, vai fazer o que você tem que fazer, vai fazer. Estou preocupado, vai fazer suas coisas, estou com medo, vai fazer suas coisas. Para de ficar dando comando para os outros o tempo todo, dando ordem na vida das pessoas. Vai cuidar de você e pega esse orgulho de alguma coisa que você fala, não, isso aqui me faz falta e eu preciso. O off ajuda. Dá uma jejuada. O jejum ele alimenta aquilo que realmente a gente precisa. E tem hora que a nossa cabeça está tão perturbada, tão assustada, são tantos medos que você tem que puxar da tomada.